Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin, do programa Vivendo a História, e hoje nós vamos falar de uma personalidade histórica que influenciou muito, mas muito mesmo, a numismática brasileira. Nós estamos falando de Aloísio Magalhães. Fernando, mas quem é Aloísio Magalhães? Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei o que é que ele fez. Você pode até não saber quem é Aloísio Magalhães, mas se você coleciona cédulas, você certamente tem algumas obras-primas de Aloísio Magalhães aí dentro do seu álbum. Eu não vou adiantar muita coisa para você, eu vou deixar você acompanhar o vídeo com a gente, mas eu quero te pedir uma gentileza. Me ajuda a levar esse conhecimento para frente. Me ajuda a levar esse conhecimento, esse gosto por cédulas para mais colecionadores. Nós temos no Brasil muitos colecionadores que iniciaram as suas coleções recentemente, depois das Olimpíadas de 2016, começaram ali colecionando aquelas moedinhas diferentes que eles achavam no troco e de repente começaram a aprofundar no colecionismo de moedas e hoje estão aqui com a gente, nos acompanhando. Estão aqui participando desses vídeos que tratam a respeito das cédulas do Brasil. Muitos ainda não conheceram esse mundo. Muitos ainda estão restritos ao mundo das moedas. Se eu pudesse de forma apaixonada te falar uma mensagem, seria: deixe o mundo preto e branco das moedas e venha para o mundo colorido das cédulas. Eu estou te esperando aqui, me ajuda a levar isso para mais gente, me ajuda a fazer com que mais pessoas descubram a graça, o tanto que é gostoso colecionar cédulas. Vamos juntos comigo, vamos lá. Hoje nós vamos falar dessa personalidade, Aloísio Magalhães. Dá uma olhada para você ver, o livro Bentes do Papel Moeda traz um capítulo dedicado exclusivamente a Aloísio Magalhães. Dá uma olhada aqui, traz inclusive uma foto de página inteira de Aloísio Magalhães, aqui na página 132. Fernando, vamos relembrar onde nós estamos. Nós estamos falando do padrão de cruzeiro de 1970. Lembra lá? Padrão de cruzeiro de 1970. Nós já temos o vídeo aí no canal mostrando quais são as estampas e quais são os tipos desse dinheiro. E eu te disse que antes de nós avançarmos para essas cédulas, eu precisava te contar sobre Aloísio Magalhães. Fernando, quem é Aloísio Magalhães? O currículo dele é tão grande, mas tão grande, que eu vou pedir uma licença para poder compartilhar com você essa informação. Acompanhe aqui junto comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ouvir. Aloísio Barbosa Magalhães nasceu em Recife em 1927 e faleceu em Pádua, na Itália, em 1982. Pintor, designer, gravador, cenógrafo e figurinista, formou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco em 1950. Nessa época, ele participava do Teatro do Estudante de Pernambuco. Então vamos lá, de 27 a 50 foram 23 anos. Formou em Direito com 23 anos. E aí ele participava do Teatro do Estudante de Pernambuco, onde exercia as funções de cenógrafo e figurinista, além de responsável pelo Teatro de Bonecos. Com bolsa do governo francês, estudou museologia em Paris entre 51 e 53, onde ele frequentou o Ateliê 17, um centro de divulgação de técnicas de gravura, onde ele foi aluno de outro gravador famoso, Stanley Hayter. Ele teve contato com Stanley lá no Ateliê 17. Ele retornou para o Brasil em 53 e 3 anos depois, com a bolsa do governo americano, viajou para os Estados Unidos, onde se dedicou às artes gráficas e à programação visual. Ele publicou aí diversos livros e em 60 ele voltou ao Brasil e abriu um escritório de comunicação visual, um dos pioneiros no país,
realizando projetos para empresas e órgãos públicos. Em 63, ele colaborou na criação da Escola Superior de Desenho Industrial, onde lecionou comunicação visual. Em 64, ele criou o símbolo do 4º centenário do Rio de Janeiro, o seu primeiro trabalho de grande repercussão pública. E no ano seguinte, em 65, ele desenhou o símbolo para a Fundação Bienal de São Paulo. A partir de 66, ele venceu o concurso interno da Casa da Moeda e desenvolveu desenhos para as notas e moedas brasileiras. Em 79, foi nomeado diretor do IFAM e em 80, presidente da Fundação Nacional Pro Memória, quando iniciou uma campanha pela preservação do patrimônio histórico brasileiro. Em 1982, ele faleceu em Pádua, na Itália. Então esse é o currículo de Aloysio Magalhães. Fernando, eu nunca tinha ouvido falar de Aloysio Magalhães. Eu não sei o que Aloysio Magalhães fez. Você pode não ter escutado falar de Aloysio Magalhães, mas a obra dele eu tenho certeza que você conhece. Aquele padrão de cédulas lá de Cruzeiro de 70 foi pensado e desenhado por ele. Nós temos que entender que nós vínhamos de desenhos, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Vou abrir aqui o catálogo, lá no padrão, Cruzeiro de 42. Tá vendo esse padrão de desenho? Esse padrão de desenho ele não foi feito para o Brasil, ele foi aproveitado para o Brasil. Tanto é que a gente acha diversas cédulas da América do Sul que tem esse mesmo formato, esse mesmo desenho. Óbvio que muda o nome do dinheiro, muda o nome do país, a personalidade, mas o formato é o mesmo. Aloysio Magalhães, em 66, ganhando o concurso da Casa da Moeda, ele começa a inovar no design das nossas notas. E uma das principais e primeiras inovações que ele trouxe foi a utilização dessa técnica de moirê. Essa técnica, vou ler para você, as cédulas de 1 a 100 cruzeiros estampa A e B contam com uma inovação nunca antes utilizada, nem no Brasil e nem no exterior. De fato, os suíços, produtores das chapas para o Brasil, lembrando que as nossas chapas não eram impressas no Brasil, não eram feitas, produzidas no Brasil, eram produzidas na Suíça, inicialmente se recusaram a implementar a ideia de Aloysio. O que Aloysio queria? O efeito moiré, olha o jeito que escreve aí, bonitinho. É francês esse nome, não, acento para frente, lê para trás, moiré. Tido como um defeito de impressão, resultado de um acidente visual entre as retículas que formam as cores. O moiré foi utilizado como gerador de padrões que dificultariam a reprodução ilegal das cédulas. Olha os exemplos de moiré, o que dá para fazer? Imagina aí 2 círculos cheios de linha quando você sobrepõe um ao outro. Você já começou a lembrar do padrão de Cruzeiro de 70? Dá uma olhada aí. Olha o que essa literatura, Taborda e Leite, comentaram desse desenho. De posse de um pequeno artefato formado por pequenos quadrados de filme transparente e papel onde se encontravam impressos padrões lineares similares, que nada mais é do que esse círculo cheio de linha, Aloysio percebeu que o desenho gerado por esse tipo de superposição, uma em cima da outra, já era em si um empecilho, uma dificuldade ao desenvolvimento de falsificações. Reproduzir um moiré provocado com exatidão se tornava quase impossível, ao menos economicamente inviável. O que era a ideia? Dependendo do tanto que eu sobrepor um ao outro, você está vendo que ele vai mudando o desenho? Olha como que os desenhos vão se formando a partir do momento em que eu pego essas pontas e vou achatando uma na outra, tá vendo? Então eu vou achatar até um certo tanto, vamos supor que seja esse, entre os meus dedos, e aí quem quiser falsificar vai ter que fazer a mesma coisa. Desenhos de espessuras iguais, distanciamentos entre linhas iguais e sobreposições iguais. Olha o trabalho que a pessoa tinha para poder falsificar uma cédula. Muito mais difícil que hoje, né? Então, essas ideias do Aloysio Magalhães, naquela época, revolucionárias. Ideias revolucionárias. Ele pegou, naquele primeiro tipo, né, das cédulas de 70, do Cruzeiro de 70, da família dos medalhões,
ela seguia um esquema gráfico. O que é esse esquema gráfico, Fernando? Áreas geométricas que guardam proporções similares. Dá uma olhada para você ver. Esse é o esquema gráfico dessa cédula. Tá vendo? A proporção da linha horizontal, vertical e o medalhão. Olha que beleza. Quando você aplica o efeito Moiré, vamos dar um foco para você ver. Quando você aplica o efeito Moiré nas cédulas, olha só que bacana. O que você faz com elas? O tanto que você dificulta a falsificação delas. Tá vendo? Outra inovação que a Luiz Guimarães trouxe. Luiz Magalhães. Guimarães não. Outra inovação que a Luiz Magalhães trouxe foi a inovação da nota de 1.000 cruzeiros. A nota de 1.000 cruzeiros foi uma verdadeira revolução gráfica no sistema monetário. Concebida por Aloysio Magalhães e desenvolvida pelos seus colegas João de Souza Leite e Washington Dias Lessa, ele traz a efígie do Barão de Rio Branco. Aloysio dividiu o projeto da cédula em 3 planos: técnico, comunicação e design. O projeto gráfico apresentou no plano do design uma série de inovações, e a principal delas foi batizada de princípio formal de espelhamento, onde a cédula era dividida pela metade em modo simétrico, design inspirado pelo seu trabalho de cartemas, o segundo tipo lá de cartemas, né? Uma série de imagens iguais, coladas lado a lado em modo simétrico e contínuo, dando uma nova unidade visual ao símbolo objeto. Olha para você ver que bacana. Isso sempre sofreu crítica. Toda mudança tem crítica. Essa do Barão mesmo teve um problema seríssimo de falsificação. Mas enfim, uma inovação trazida por Aloysio Magalhães. Então o nome de Aloysio Magalhães na numismática brasileira ele é muito forte. Ele é responsável justamente por isso, pelo redesign brasileiro. Lembrando que o Parque da Casa da Moeda, o Parque Fabril da Casa da Moeda, né, foi renovado na década de 60. E Aloysio Magalhães foi o responsável pela renovação do design das nossas cédulas, pela quebra do desenho que vinha sendo feito. A Bentes, Itália, rendeu um elogio para ele. Dá uma olhada. A homenagem de Bentes Editores a um dos maiores expoentes das artes visuais do nosso país. Artista e designer completo, estudioso dedicado, inovador, intrépido em propor e criar, foi responsável por históricos projetos do design nacional, criando símbolos que permanecem ainda hoje no imaginário coletivo da população. Essa aqui é a homenagem da Bentes Itália a Aloysio Magalhães. Feitas essas considerações, você tendo entendido o que foi que mudou, como ele revolucionou, a partir de agora, nós já podemos avançar para o estudo do padrão cruzeiro de 1970. Fica com Deus, um forte abraço.